livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Se você tiver dificuldade em achar esse capítulo, meu irmão, esse livro, aí tá grave. Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 28. Aliás, nós vamos ler apenas esse versículo. As crianças, de 1 a 8 anos, podem subir a escada, que o Kids já está preparado. A 8, não é 18. Bem, não, Amém? Verso 28. E Deus os abençoou. Obrigada, Teté. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Só esse versículo. Você quer que o Senhor fale com você? Eu também. Vamos orar, vamos pedir isso para Ele então. Papai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Tão dependentes que somos, Pai. Tão carentes que nós somos da revelação da Tua palavra. E eu, juntamente com o Teu povo, estamos aqui sedentos, famintos, com o coração tão cheio de expectativa daquilo que o Senhor tem para fazer em nós, apesar de nós. Pai, a terra já foi regada. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, continua trazendo sobre nós essa presença maravilhosa. Continua quebrando cadeias, rompendo grilhões. Espírito Santo, eu quero te pedir que haja um espírito de revelação da palavra rema, aquela palavra que só o Senhor pode trazer ao nosso espírito. Pai, que nessa noite, cada pessoa que está nos assistindo pelas redes sociais, cada pessoa que está neste lugar, possa ser ministrada não por mim, não por uma boa palavra. Eu quero te pedir mais do que isso, Senhor. Eu quero te pedir rema, uma palavra revelada. Vai onde as minhas palavras não conseguem chegar, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda astúcia das trevas, todo espírito do engano, Senhor, todo roubo, seja ele vestido do que for. Nós te repreendemos agora e nós declaramos que o nosso coração está pronto e a nossa mente está cativa à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero falar nessa noite, no nosso culto fé, sobre fé para governar. Você sabe que quando Deus cria o homem, e esse texto ele é muito claro, eu vou pedir para projetar ele novamente, por gentileza. O Senhor ele deixa claro um dos objetivos pelos quais o homem está sendo criado. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos. Tem gente que faz isso muito bem, mas tem mais coisa. Povoai, sujeitai a toda a terra e dominai. Existe uma coisa para a qual eu e você fomos feitos, que diz respeito ao domínio. Sabia que você foi feito para dominar? Você foi feito para reinar? Você foi feito para governar? Querido, quando Deus ele fez o homem, Ele colocou como coroa da criação. E por colocar o homem como coroa da sua criação, Deus estabeleceu um princípio de governo para nós, para o ser humano. Não é para o homem do sexo masculino, para o ser humano, para a obra criada de Deus, que foi feita em imagem e semelhança de Deus. Agora, todas as vezes que nós lemos textos, como nós lemos outro dia, Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 12, a palavra diz o quê? Que nós fomos feitos para ser o quê? Gente, cabeça e não cauda. Projeta aí para nós, Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 12. Olha só, eu quero ver como é que você se sente quando você entende essa verdade. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Olha o versículo 13. O Senhor fará de ti o quê? Cabeça das nações e não cauda, se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordenam para os guardar e cumprir. Sendo assim, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Isso é o quê? Governo. É um princípio de governo, um princípio de domínio. Agora eu quero fazer um exercício com vocês. Volta no versículo 12. Você vai falar o seu nome e você vai ler esse versículo para você. Tudo bem? E aí você não vai ler: o Senhor, seu Deus, abrirá
no céu? Pelo amor de Deus, olha o que você está lendo. Você vai colocar o seu nome aí na frente. Eu vou falar, Dione, o Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Dione, você vai emprestar a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Combinado? No ponto e vírgula você fala seu nome de novo. Vamos lá? Está preparado? Então, você foi feito para quê? Para reinar, para governar. Faz voz de comando aí. 1, 2, 3. Dione, o Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Dione, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia! Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Aleluia. Esse é o desejo de Deus para nós. Quando nós lemos isso, nós vemos que nós somos um prazer no coração do Pai. Ele nos fez para reinar. Ele nos fez para governar. Ele diz, crescei, multiplicai e dominai. Então entenda, esse é o propósito de Deus. É aquilo que Ele deseja para todos nós. Mas gente, o que significa dominar? Dominar significa liderar, significa governar, significa reinar. Então, nós começamos a perceber que quando nós conhecemos a Deus de fato, nós entendemos que o Senhor, Ele deseja que nós estejamos liderando, nós estejamos governando, que nós estejamos reinando. Agora eu pergunto uma coisa para você, será que nós estamos vivendo esse princípio? Por que será que muitas vezes, ao invés de nós vivermos essa verdade, nós damos ouvidos a todas as outras vozes que nos oprimem? E ao invés de nós viver uma vida de governo, de liberdade, de reino, de liderança, nós nos tornamos governados. Nós nos tornamos com uma sensação, sabe, a gente vai diminuindo, e parece que o medo, ele que nos governa. Você já teve essa sensação? Você já percebeu isso? Sim ou não? Me ajuda aí, porque eu achei que era só comigo. Ou seja, nós estamos muito aquém do que o Senhor sonhou. Sabe por quê? Porque nós permitimos que outras vozes falem mais alto do que a palavra de Deus fale para nós. Nós permitimos que as vozes das circunstâncias falem mais alto. Nós permitimos que as vozes da impotência falem mais alto. Nós permitimos que as vozes da dúvida falem mais alto. Nós permitimos que a voz de um complexo de inferioridade fale mais alto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi feito para reinar. Você foi feito para governar. E quando você entende isso, querido, você começa a buscar a sua posição em Deus. E quando nós falamos de governo, nós não estamos falando de uma posição política. Nós não estamos falando de uma liderança posicional apenas religiosa. Não. Nós estamos falando de outras vitórias. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Você só governa, você só reina sobre aquilo que você vence. Vou repetir. Você só governa, você só vence você só reina sobre aquilo que você vence. Mas eu quero te dizer mais uma coisa. Antes de ter qualquer vitória pública, você precisa ter vitórias particulares. Muitas vezes nós não governamos porque nós queremos ter um governo público. Nós queremos reinar publicamente, sem que antes nós tenhamos vitórias particulares. E um homem e uma mulher que não se vence, um homem e uma mulher que não se governa, um homem e uma mulher que não se domina, não está habilitado para governar. Isso é forte, igreja. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, verso 32. Se puder projetar para a gente, Provérbios capítulo 16, verso 32. Provérbios, isso. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Vamos ler junto depois da vírgula? Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Doeu aí? Vamos ler de novo? Vamos ler junto? Né? Vamos lá? Vamos ler tudo? Vamos lá? Muito melhor
é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Numa outra versão, esse texto diz assim: é melhor o que governa o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Meu irmão, quando você não governa a si mesmo, você não está apto para governar mais nada. E todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, e nós olhamos para homens que são referências para nós precisamos aprender com esses homens que quando nós queremos grandes conquistas, precisamos primeiro aprender o valor das pequenas conquistas. Há muitas coisas na nossa vida que precisam ser enfrentadas sozinhas. E nós temos que ter vitórias particulares antes de ter vitórias públicas. E a Bíblia ela nos mostra isso de muitas formas. Dentre de tantos exemplos, existem dois que eu quero citar para você. E um deles é Davi. Nós conhecemos Davi como rei. Mas Davi, ele foi ungido aos 17 anos. E Davi começou a reinar aos 30 anos de idade. Você tem noção? O que é você ser o rei, espiritualmente falando, profeticamente, mas não assumir o trono? Você durante 13 anos, e foi isso que aconteceu, Davi, ele ficou esperando. Davi, ele não venceu apenas Golias, ele teve que vencer a si mesmo. Ele se casa com a filha de Saul, Mical, e de repente ele começa a ser perseguido por Saul. E então ele tem que fugir. Davi, ele tem a oportunidade de matar Saul, sabia disso? Há um momento em que nas suas fugas, ele se encontra com Saul, Saul está dormindo. E sabe o que acontece? Ele corta um pedacinho da roupa de Saul, sendo que ele poderia matá-lo. Você tem noção? Uma pessoa que te persegue, você está sozinho ali com ela, naqueles dias de guerra, a pessoa está te perseguindo para te matar. Davi precisou vencer a si mesmo, precisou governar a si mesmo antes de governar uma cidade. Quando nós olhamos para um outro personagem que eu gosto muito, sem dúvida, um dos personagens na Bíblia que eu mais gosto é Daniel. Se você olhar para a história de Daniel, você vai ver que ele é um homem de alta influência. Daniel, ele passa por vários governos. Ele é uma influência no reinado de Nabucodonosor. Ele é uma influência no reinado de Belsazar. Ele é uma referência no reinado de Dario e é uma referência no reinado de Ciro. Alguns estudiosos acreditam que os reis magos que vieram para ver Jesus, eles estavam esperando a vinda de Jesus por causa do profeta Daniel, que havia profetizado sobre ele. E eles sabiam que em algum momento nasceria o rei dos judeus. Tão grande era a influência de Daniel. Agora, antes de Daniel governar, antes dele ser um dos três principais no reinado de Dario, antes dele fazer com que Nabucodonosor escrevesse uma carta falando acerca do Deus de Daniel, antes de Dario fazer uma carta dizendo que todos deveriam adorar o rei de Daniel, antes de Dario fazer um rei pagão, fazer um jejum uma noite inteira, por causa de Daniel, da vida de Daniel, antes dele governar em tudo isso, Daniel teve que governar a si mesmo. Sabe por quê? Daniel tinha 17 anos quando ele foi levado cativo. E Daniel, ele foi levado cativo para o palácio porque Daniel, ele era de uma família de classe média alta. Então, em Israel, Daniel, ele era um dos principais. Ele fazia parte de uma família de influência. E agora ele é levado praticamente como um escravo de elite, aonde ele ia servir no palácio. O nome de Daniel é mudado. Daniel significa o Senhor é meu juiz. E o nome dele é mudado para Belsazar, que significa Bel me protegerá. O Deus Bel me protegerá. Agora, eu não vejo Daniel brigando por causa de nada disso. Mas sabe pelo que eu vejo Daniel brigando? Por si mesmo. Daniel, ele se consagra ao Senhor. E Daniel, ele governa no reino, porque antes de tudo ele aprendeu a governar a si mesmo. Daniel aprendeu a governar a si mesmo, governando a sua boca. Sabia que tem muitas pessoas que não conseguem governar a sua boca? E eu não estou falando nem só de comer, viu, gente?
Tem gente que não consegue governar nem o seu estômago, né? É fato. A Bíblia fala, né? O Deus deles é o seu ventre. Ou seja, tem gente que vive para comer. A pessoa não consegue dizer não para comida. Vou contar um negócio para vocês. Os estudantes de inteligência emocional... Momento, né? Cultura. Os estudantes de inteligência emocional, eles dizem que as pessoas que não conseguem controlar as suas emoções não conseguem controlar mais nada. Não conseguem controlar as finanças, não conseguem controlar mais nada e vivem uma vida desordenada. Hashtag fica a dica. Daniel, ele governa, ele começa exatamente nisso. Ele diz assim, olha, eu não vou comer a comida do rei. Ele estava no palácio, ele estava longe da sua família. Daniel podia fazer o que quiser e ainda falar assim, mas foi o rei que mandou. Mas Daniel, ele tinha uma aliança com Deus. Então, ele vem e ele fala assim, olha, eu não vou comer as comidas do rei, eu não vou comer das iguarias. Ele está dizendo assim, ó, eu não vou comer do pudim que tem na mesa do rei. Eu não vou comer daquele bolo confeitado de leitinho recheado com Nutella que tem na mesa do rei. Eu não vou... agora vocês sofreram, né? Ajudiei agora? Pois é. Mas é isso que ele fala. Devia ter... Gente, vamos lá, era o palácio. Vocês têm que entender que lá o negócio era, né? E não, ele fala assim, me experimenta. Que eu vou passar 3 semanas comendo apenas o quê? O quê, gente? Me ajuda aí. Legumes e frutas. Precisa de domínio próprio para fazer isso ou não? Se você quer governar uma cidade, comece governando você mesmo. Se você quer ter vitórias públicas, comece com vitórias particulares. Mas não foi só isso que Daniel precisou vencer. Daniel, ele venceu as suas emoções. Quando Daniel sofria perseguições, Daniel tinha quase 90 anos quando ele foi jogado na cova dos leões. E ele não abre mão dos seus princípios. Ele não teme nem pela própria vida. E então ele é jogado na cova dos leões por causa da inveja das pessoas, por causa do ciúme das pessoas. E ele não bate de frente, ele não se defende. Gente, é coisa mais linda quando você vê o rei Dario percebendo o que aconteceu. E ele tentando, a Bíblia diz isso, ele passa o dia inteiro tentando achar um jeito legal, né? Do ponto de vista jurídico ali, da legislação deles, de livrar Daniel. E então quando ele vê que ele não consegue, Daniel vai para a cova dos leões e ele passa a noite em jejum. O rei passa a noite em jejum. O rei faz cessar toda a música. E quando o dia chega, amanhece, o rei Dario vai para a cova dos leões e ele grita assim, Daniel. Ué, mas não mudaram o nome dele? Nem o rei conseguia ver em Daniel outra coisa que não o Senhor era o seu juiz. E a Bíblia diz que o rei Dario, com voz triste, ele fala, Daniel, será o caso que o teu Deus tenha te livrado? E então, a Bíblia diz que Daniel responde, ó rei, vive para sempre, porque o meu Deus não encontrou em mim iniquidade alguma. Eu não pequei contra ele e eu não pequei contra ti. Aquele rei, ele fica tão entusiasmado, ele fica tão feliz que ele muda, ele faz um novo decreto. Mas por quê? Porque Daniel encontra essa influência, porque antes de governar no palácio, Daniel aprendeu a governar a si mesmo. Nós precisamos aprender, queridos, que se nós queremos viver o governo que Deus tem estabelecido sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que às vezes não vão haver circunstâncias favoráveis. Daniel estava em terras estranhas. Daniel, ele sofria com a inveja das pessoas. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Em nome de Jesus, acorda para uma realidade. Não vai haver um momento na sua vida onde tudo vai ser favorável para você honrar e servir o Senhor. Entende? A Bíblia diz assim que Jesus, ele diz assim, ó, porque os pobres, vocês vão ter sempre com vocês. Aí tem uma versão de Johnny Feitosa, que diz assim, os pobres e os probes, que é a abreviatura de problema, né? Os pobres vocês vão ter sempre com vocês, e os problemas vocês vão ter sempre com vocês também. Então não vai haver um dia que você vai falar assim, não, agora,
respirei, agora eu vou exercer o controle. Não, toda circunstância que vem na sua vida é para você treinar governo sobre você. Não queira governar os outros antes de você aprender a governar você. Você não vai ter vitórias públicas antes de você ter vitórias particulares. Você foi feito para governar, eu fui feito para governar, mas começa aqui, começa em nós. Não tem como a gente não falar de Jesus. Não existe uma outra pessoa que deu mais exemplo de governo de si mesmo. Jesus venceu a morte, amém, queridos? Mas antes de vencer a morte, ele se venceu na vida. Ele venceu a si mesmo com um corpo humano. Você acha que foi fácil para Jesus lavar o pé de Judas? A Bíblia diz assim, sabendo Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia que por causa da atitude de Judas, Jesus iria para a cruz. E Jesus lava o pé de Judas, do mesmo jeito que ele lava o pé de João, de Pedro e de Tiago. Sabe como é o nome disso? Governo. Você precisa aprender que tudo que acontece nessa vida vai te estimular para você exercer governo, domínio. Nós precisamos aprender a dominar. Muitas pessoas são roubadas porque não governam as suas emoções. Muitas pessoas não governam as suas finanças, não governam as suas vontades. Então são pessoas fáceis de serem dominadas. A pessoa ela está lá indo, aí alguém olha feio para ela, pronto, ela não se domina, ela não tem controle, ela não se governa. Qualquer coisa rouba. Meu irmão, você precisa entender algo. Se você foi feito para reinar. Reinar significa governar. Comece governando as suas emoções. Davi, ele diz, bendize a minha alma ao Senhor. Vamos lá, ó minha alma. Eu ainda louvarei o Senhor porque você está batida dentro de mim. Vamos, eu ainda o louvarei. Nós precisamos parar de achar que a fé tem que seguir sentimento. Eu estou sentindo vontade na igreja, então eu vou. Não, a fé não segue sentimento. É o sentimento que tem que seguir a fé. Eu não estou com vontade de louvar, mas eu vou louvar. Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, rogo-vos pelas compaixões de Deus que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo. O vosso corpo como sacrifício vivo. Porque isso é o vosso culto racional. É você determinar, é você começar o seu governo sobre você mesmo. Tem muita gente que é roubado porque não governa a sua língua. Não governa, fala o que vem na cabeça. Tem uma hashtag do pronto falei. Pronto falei. Tá feliz? Feriu? Tá contente? Falta de governo, falta de domínio próprio. Tiago capítulo 3, ele diz isso. Ele diz o quê? Que um navio é controlado por um pequeno leme. Meu irmão, a sua vida e a minha. A Bíblia diz em Provérbios que a morte e a vida estão aonde? No poder da língua. Você quer governar? Comece governando a sua língua. Corta daí e daqui, tá? Quando eu falo a sua, não é só para você, isso me diz respeito. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que no momento que ele estava sendo julgado, a Bíblia diz, sabe o quê? Ele não disse coisa alguma. Meu irmão, nós precisamos parar de ser roubados. Deixa eu dizer algo para você. É hora de nós começarmos a desfrutar da liderança do Espírito Santo de Deus em nós. Há momentos em que quando você cala, você vence. Há momentos que quando você não reclama, você vence. Há momentos em que não é hora de falar, suas emoções não estão para isso. Você precisa aprender a se conhecer. Tem muita briga de casal que podia ser evitada se a gente praticasse apenas esse princípio. Sim ou não, mulheres? Sim ou não, homens? Os homens foram mais convictos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se conheça. Vou fazer um parêntese aqui. Momento, aconselhamento de casal. Não é só de casal, não. Meu irmão, não tome decisões quando você está cansado e nem com fome. É sério, é verdade. As suas decisões estão comprometidas.
Sabia disso? Calma aí, gente. Calma, João. Calma. E quem vive com fome, como é que faz? Bom, aí você tem que dominar o seu estômago. Começa governando ele. Tá? Gente, é sério. Você sabia que o seu processo decisório, ele é comprometido quando você está com sono? As pessoas de alta performance, se elas tiverem uma noite mal dormida e elas tiverem uma reunião importante de decisões importantes no dia seguinte, elas cancelam. Porque elas sabem que o seu processo decisório está comprometido. Então, se você está cansado e você está com vontade de falar um monte para alguém, vai dormir. Vai dormir. Se você está com fome, não é hora de conversar assunto importante. Vai comer. Gente, tem muita gente que é roubado, que arruma confusão desnecessária, simplesmente por não tomar decisões simples, por não se governar. Quer governar o mundo, mas não governa a si mesmo. Posso falar mais? Tem gente que morre porque quer governar o mundo e não governa a si mesmo. Acho que foi o ano passado. Fiquei sabendo, se eu não me engano, o filho de um pastor morreu porque entrou numa confusão, numa discussão de trânsito com um policial que estava armado. Precisava, gente. Fala sério. Gente que não se... Eu não estou dizendo que é o caso dele, não conheço todo o contexto, mas nós precisamos aprender a nos governar. Nós precisamos entender isso. Você foi feito para dominar e não para ser dominado. As tuas emoções não podem te dominar, amém? As tuas emoções não podem te dominar, amém? Nós precisamos aprender a ser um povo que vive pela fé. Não é um povo que vive rasinho. Eu estou com vontade, eu vou. Não estou com vontade, eu não vou. Eu estou com vontade, eu faço. Pelo amor de Deus, gente. Nós fomos feitos para dominar. Domina as emoções. Domina a sua vontade. Dá uma ordem para esse corpo, levanta e anda. Tem hora que você tem que ser o profeta da sua vida, meu irmão. E sair desse mar de lamentações. Muda o livro. Para de ler lamentações, vai ler outra coisa. Quando a gente fica nessa atmosfera, a gente é dominado por ela. Meu irmão, se você começar... Tem um texto em Provérbios, depois eu até... falo para vocês, que diz que quando você começa a andar com gente mal-humorada, você se torna mal-humorado também. É sério. Está na Bíblia. Eu mostro. Sabe por quê? Porque você acaba sendo influenciado. Todos nós, sem exceção, influenciamos e somos influenciados. Agora, quando você governa a si mesmo, você vai ter autoridade para determinar o que vai entrar e o que não vai entrar no seu coração. Agora, nós precisamos aprender a governar. Você foi feito para dominar. Amém? Comece dominando a si mesmo. As suas vitórias públicas virão quando você começar a vencer as particulares. Satanás, ele é muito estrategista. Ele sabe. Entenda uma coisa. Satanás, ele trabalha com as mesmas coisas o tempo todo. Já há muitos anos. Então ele sabe como agir com os seres humanos. Ele sabe o que rouba, o que não rouba. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que Jesus, ele governou a sua vida e o seu ambiente. Jesus nunca foi num velório consolar alguém. Amém? Ele dominava. Jesus, ele chegava nos velórios para ressuscitar os mortos. Você tem noção que Jesus recebeu uma notícia que Lázaro estava morto? Ele sabia que Lázaro estava morto e ele demorou 2 ou 3 dias naquele lugar para ir. Agora, algumas pessoas, elas só de receber uma notícia, elas já ficam desesperadas. Elas são dominadas, não governam. A gente precisa olhar para a palavra. E por que a gente não governa, gente? E o que acontecia com Jesus? O que acontecia com Daniel? Como que esses homens dominavam a si mesmos? Eles estavam ligados na videira. Provérbios 22, 24. Aí, anota aí, depois você vê. O que? Projeta aí para nós, vai. Que vocês ficam curiosos, daí vocês não prestam atenção. Depois já viu, né? Provérbios 22, 24. Não te associes com quem vive de mau humor,
Nem caminhes em companhia da pessoa iracunda. Sabe o que é a gente iracunda? Gente que fica brava, se ira com facilidade, né? Está sempre estourando. Sabe por quê? É o versículo 25. Para que não te acostume com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. Nós precisamos aprender a dominar a nós mesmos, queridos. Nós precisamos entender que a nossa vida não é um carro desgovernado. Ela precisa ter um governo. Nem tudo, ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Nem tudo Deus vai fazer por você. Nem tudo Deus vai fazer por você. Quando Deus ele deu o jardim no Éden, Ele deu para o homem a habilidade de dominar e governar. Houve um momento em que o homem perdeu a capacidade do domínio e Deus não interferiu. Você concorda comigo que se Deus é presciente, Deus sabia que Adão ia pecar? Sim ou não? Você concorda comigo que se Deus é onisciente e Ele sabia de todas as coisas, Ele sabia que a serpente ia fazer aquilo? Sim ou não? E por que Ele não tirou a serpente de lá? Deus não cria filhos mimados. Deus não cria marionetes. Ele te deu habilidade para governar. E Ele não vai interferir na sua capacidade de governo. Tudo começa comigo. Tudo começa com você. Nós precisamos entender que Deus nos tem chamado para dominar nessa geração. Mas se nós não aprendermos a fazer o que Jesus fazia, a viver ligado na videira, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Vai ter dia que você vai estar todo cheio do Espírito Santo, todo animado. Aí vem alguém e fala, preciso te falar um negócio. Né? Chaves? A pessoa já vai morrendo. Ai, aquele irmão falou, sabe que não gostou do seu sapato. Que você falou não sei o quê. E aí você fala, não vale a pena mesmo. Melhor eu desistir. Ó céus, ó vida, ó dia, ó azar. Meu irmão, eu e você precisamos aprender a ter domínio sobre as nossas emoções. Não é porque alguém não gosta. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Vai ter muita gente, tem muita gente que não gosta de você. Tem muita gente que não gosta de mim. Faz parte da vida. Eu não preciso sofrer por causa disso. Você não precisa sofrer por causa disso. Faça o seu melhor. Você não precisa fazer parte da cultura falei, está falado, se quisesse. Não é isso. O que eu estou querendo dizer para você é que você não pode depender disso. Governe a você mesmo. Tenha vitórias particulares. Não permita que a dureza do outro te embruteça. Não permita que o amargo do outro te amargure. Não permita que aquilo que as pessoas escolhem para viver, que querem te contaminar, entre dentro de você. Mas você se posiciona, fala, não, aqui não. Judas, você pode até fazer isso, porque a Bíblia diz que você vai fazer, mas eu não vou deixar de amar, eu não vou deixar de lavar seu pé. Você pode até daqui a pouco sair daqui com esses pés que eu acabei de lavar e ir para lá com os sacerdotes e falar a meu respeito, me trair e eu vou morrer. Mas o seu engano, a sua postura não me domina. Eu não vou mudar, eu não vou deixar de ser bom porque você é mau. Isso é domínio, isso é governo. Antes de Jesus vencer a morte, Ele venceu na vida, Ele venceu a si mesmo. Já falei isso aqui outras vezes, mas é sempre bom relembrar. Você acha que todo dia você vai acordar com vontade de orar? É claro que não. Lógico que não. Você acha que todos os dias você vai acordar? Você tem um jejum para fazer, aí vem alguém e fala, olha, eu fiz um bolo de chocolate para você. Você fala assim, filisteu, fariseu, o dia que eu posso nem lembra de mim. Se você quer governar, comece governando a si mesmo. Quem quer ter vitórias públicas precisa começar com as particulares. Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. A única maneira que nós temos para vencer a nós mesmos, queridos, acredite,
é nós estarmos ligados à videira. Porque a nossa carne, na nossa carne, Paulo diz isso, na nossa carne não existe bem nenhum. Você é uma construção. E alguns aqui têm uma construção de tendência para desistir das coisas com facilidade. O outro tem tendência para brigar com facilidade. O outro tem tendência para se distanciar. Mas há uma coisa maravilhosa em Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor e permitimos que o Espírito Santo governe a nossa vida, nós passamos a ser homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós paramos de ser guiados pelas nossas emoções. Nós não fazemos aquilo que queremos, nós fazemos aquilo que Ele quer. E acredite, no manual do fabricante, que é a palavra de Deus, você vai encontrar direcionamento para tudo na sua vida. E você vai se submeter a essa palavra. E você vai começar a governar, governando a si mesmo. Quando nós governamos as nossas emoções, quando nós governamos, o Senhor pode nos dar uma empresa para governar. Eu já vi homens que não são bons líderes, bons empreendedores, não sabem administrar uma empresa, porque não conseguem controlar nem a si mesmo. Eu já vi pessoas perderem negócios de milhões de dólares por causa da falta de controle. Outro dia eu estava ouvindo a história de um rapaz que foi para uma reunião em Israel. E eles foram para ele era empresário e eles iam fazer um negócio de turismo e estava tudo certo. Ele foi do Brasil para lá com mais algumas pessoas e eles já tinham conversado com os judeus, estava tudo certo. E aí, um dos judeus, né, que falou, não, agora a gente vai assinar o contrato. E ele estava indo, acabaram de jantar, só faltava assinar o contrato. E aí, um rapaz que estava em parceria com esse moço, olhou para o judeu e falou assim, e aí, onde é que ficam as menininhas aqui? Ele falou, oi? Ele falou, onde que ficam as menininhas? Ele falou, mas você não é casado? Ah, eu sou, mas o que tem? Aí o judeu levantou, foi para o banheiro, voltou, pegou o contrato e rasgou. O que você está fazendo? Ele falou assim, como é que eu posso fazer um negócio com você que trai alguém que come do seu lado, que cuida dos seus filhos? Se você trai alguém assim, que segurança eu tenho que você não vai trair a mim? Falta de domínio próprio, falta de controle. Meu irmão, existem lugares altos que Deus quer nos levar. Mas se nós não aprendermos a governar a nós mesmos, quantos líderes religiosos, quantos empresários, quantos homens, quantas mulheres poderiam e deveriam estar em outros patamares, mas não estão, simplesmente porque não têm entendido que para governar e dominar na proporção do que você foi chamado, em primeiro lugar, você precisa governar a si mesmo. Nós queremos coisas grandes. E acredite, Deus tem coisas grandes para nos dar. Eu creio, amém? Deus te fez por cabeça e não por cauda. Eu quero convidar você nessa noite, querido, a olhar para as áreas da sua vida que precisam de uma intervenção de Deus e que talvez parecem tão pequenas, mas que estão te impedindo de ter conquistas grandes. Qual é o segredo, pastora? Fazer o que Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes por dia. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele precisava manter os olhos na razão, no propósito da sua vida. Sabe o que Jesus fazia? Jesus, ele pregava um dia inteiro. Ele alimentava a multidão. Ele curava as pessoas. E depois, sabe o que Jesus fazia? Ele ia orar. E sabe o que governava a vida de Jesus? Ele falava, eu falo o que eu ouço o Pai falar. Eu vejo, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Meu irmão, sempre haverão pessoas más. Acredite, você não está isento de sofrer injustiças. Não permita ser roubado pela falta de governo, pela falta de domínio próprio, pela falta de dominar as tuas emoções, pela falta de dominar as tuas vontades, pela falta de dominar as tuas finanças, pela falta de dominar a tua língua, pela falta de dominar a sua carne,
pela falta de dominar a sua alma. Eu e você não estamos largados nesse mundo para a gente tentar se virar. Jesus foi para o céu e ele falou assim: não se turbe o vosso coração. Eu vou, mas eu volto. E eu não vou deixar vocês sozinhos. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E se você aquietar a sua alma e você perguntar: Espírito Santo, por que eu não estou onde eu deveria estar? Por que tem algumas pessoas que parece que estão tão na minha frente? Espírito Santo, puxa, eu tinha tudo para estar em outro patamar. Onde eu estou sendo roubado? Espírito Santo, existe algo que eu não estou governando. Você pode começar a me governar. Porque quanto a mim, eu vou parar de olhar para a tempestade. Eu não vou olhar para a incredulidade do Tomé. Eu não vou olhar para a traição de Judas. Eu não vou olhar para a fragilidade de Pedro. Mas eu escolho, nessa noite, olhar para o Senhor. E vou ouvir um vento à direita, eu vou ouvir um vento à esquerda, e eu vou continuar olhando para o Senhor. Eu vou ser um Daniel no meio da minha geração. Eu vou ser como Davi no meio da minha geração. Eu vou ser semelhante a Jesus. E se todos desistirem, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu fiz do Altíssimo a minha morada, e eu fiz do Senhor a minha habitação. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele me esconde debaixo das suas asas, e eu vou continuar olhando para Ele, governando a mim mesmo e permitindo que o Espírito Santo me leve a novos patamares. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Você pode fechar os seus olhos. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Você pode se colocar em pé onde você está. Eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor quer te levar para lugares mais altos. O Senhor quer te levar para lugares mais altos. É para você mesmo que Ele continua dizendo: eu te abrirei o meu bom tesouro, o céu, e eu darei chuva para a sua terra ao seu tempo, e eu te farei como cabeça das nações. Você emprestarás a muitos, você vai dar, você vai ser uma fonte, mas você não vai precisar tomar emprestado, você não vai viver de escassez. Isso não é só financeiro, meu irmão.
Você serve, eu sirvo um Deus de fontes inesgotáveis. Nele toda misericórdia se renova. Nele toda alegria se renova. Nele existe saúde. Nele existe uma promessa de vida. Nele existe restauração. E é para mim e para você que ele diz assim: se o homem sendo mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o meu Pai que está nos céus. Você é filho de um Deus amoroso, tão amoroso, que precisa que você aprenda a governar aquilo que está perto de você, para que você tome posse de coisas maiores. Gálatas capítulo 4 diz que enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere do escravo, do servo. Nós precisamos crescer. E crescer significa reinar, dominar. Nessa noite, eu quero que você comece a orar. Você sabe quais são os seus gigantes? Você sabe quantas são as vezes aquilo que vem realmente para roubar você? Você sabe quais são as batalhas que você tem? Você sabe o que vem para tentar calar a sua voz? Você sabe todas as vezes que você se levanta e você se posiciona e o que te faz parar? Talvez você não tenha domínio próprio nas suas emoções. Talvez você tenha se tornado uma pessoa que estoura com facilidade. Acredite, o Senhor quer ajudar você a governar isso na sua vida, porque senão você vai ser roubado. Talvez você precisa parar de viver uma vida de sentimentos, de viver segundo as tuas preferências. É hora de entregar as tuas preferências ao Senhor. Comece a orar, querido. O Senhor, Ele vai agir conforme as tuas orações. E eu não tenho dúvida nessa noite que o Senhor tratou algumas coisas no seu coração. E o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai vir te ajudar. À medida que você abrir os seus lábios e pedir ajuda. À medida que você falar: Espírito Santo, olha para dentro de mim. Olha com que facilidade que eu tiro os olhos do Senhor. Pai, eu quero orar pela tua igreja nessa noite. Pai, eu quero te pedir algo. Nos ajuda, Senhor, a sermos sábios. Nos ajuda, Senhor, a termos uma fé que anda na inteligência, guardada debaixo da sabedoria que vem do Senhor. Pai, ajuda-nos a entender quais são as áreas aonde talvez nós estamos orando, pedindo uma intervenção do Senhor, e quando na verdade o Senhor quer que a gente venha mudar outras coisas. Espírito Santo, eu quero te pedir nessa noite um mover diferente. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor esteja removendo o tapete, para a gente ver a sujeira que está embaixo do tapete. Eu quero te pedir, ajuda-nos a remover, Pai, o escudo. Não o escudo da fé, mas o escudo da autodefesa, que está sempre justificando o que faz de errado e não permite que venha uma cura do alto. Eu quero te pedir nessa noite, ajuda-nos a abrir mão de viver uma vida de emoções, para viver uma vida de fé. Fé para governar, uma fé que começa com o governo da nossa vida, do nosso coração, das nossas emoções, da nossa língua, das nossas finanças. Uma fé que nos leva para lugares mais altos, uma fé que nos leva a sujeitar todas as coisas, a começar de nós mesmos. Espírito Santo, nos ajuda a ser uma igreja relevante. Mas antes de tudo, ajuda-nos a sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Opera em nós, Pai. Senhor, nós não queremos ser cegos que enxergam aos outros, mas não enxergam a si mesmo. Cura os nossos olhos, Senhor. Nos ajuda, eu quero te pedir isso em nome de Jesus. Ajuda-nos a não lançarmos para o Senhor coisas que o Senhor quer que a gente resolva. Ajuda-nos a parar de usar justificativas, desculpas para as nossas fraquezas. Ajuda-nos a sermos como Jacó, que para um momento na vida, que para tudo, mas vai para um momento de enfrentamento de si mesmo, de uma vida de engano, e diz: Senhor, eu não saio daqui enquanto não houver um rompimento. Eu não saio daqui enquanto eu não receber um tempo novo do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados. Talvez você veja aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Ou talvez até você também está nos assistindo pelas redes sociais. E você nunca entregou a sua vida para Jesus.
Porque no fundo você teve sempre a sensação que você estava em algum controle. Mas hoje você aprendeu que você foi feito para governar. Mas você também aprendeu que não é possível nós governarmos a nós mesmos. Não é possível nós governarmos aquilo que Deus tem para nós se nós não governarmos a nós mesmos. E que é impossível governarmos a nós mesmos na força da nossa carne. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar nesse processo. Mas o Espírito Santo de Deus só vem para a nossa vida depois que nós recebemos Jesus. Nós recebemos Jesus, o Espírito vem e Ele começa um processo de novo nascimento em nós, de ruptura, de rompimento. E talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, mas nessa noite eu quero te dar a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, pedir para Ele governar a sua vida, eu quero que você levante a sua mão onde você está. Eu quero orar com você. Se você quer entregar a sua vida para o Senhor, levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Essa é a sua noite. Você não veio aqui para ouvir uma boa palavra apenas. Você veio aqui para ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus e parar de achar que você está no comando, no governo, essa é a sua noite. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você que está na sua casa, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração aqui nessa noite. E você vai repetir essa oração aí na sua casa. E você vai deixar nos comentários escrito: eu decido por Jesus. E alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. Tem alguém que quer entregar aqui a sua vida para Jesus? Levante sua mão bem alto para que eu possa te ver. Eu quero orar com você. É assim que nós fazemos, é assim que nós rompemos. Você que está na sua casa, repita comigo essa oração e diga: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e eu quero te pedir algo. Que o Senhor abra os meus olhos e me ajude a ver aquilo que está me roubando. Eu não aceito ser escravo. Eu fui feito para reinar. E nessa noite eu quero te pedir que o Senhor esteja reinando. Tome o governo da minha vida. Em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com você que está aqui nessa noite também. Você crê que Deus tem lugares mais altos para você? Me ajuda aí, irmão. Você crê que Deus tem lugares mais altos para você? Você está disposto a permitir um governo novo da parte do Senhor sobre a sua vida? Você está disposto a abrir mão das suas razões? Então, você vai orar comigo aí onde você está. Mas assim, me ajuda aí. Você vai orar como quem tem domínio, como quem governa, como quem lidera. Começa com a sua voz, com você mesmo. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, nesta noite eu quero te pedir que o Senhor abra os meus olhos. Eu não quero ser um morto em vida. Eu não quero ser roubado pela minha falta de governo, pela minha falta de visão. Nessa noite eu tomo a decisão de reinar, de dominar, de governar as minhas emoções, todas as áreas da minha vida. Eu tomo posse de vitórias particulares, por mais difíceis que sejam, mas eu tomo posse e eu declaro que eu fui feito para ser cabeça e não cauda, para romper, para governar. É isto que eu nasci para ser. Aleluia! Glória a Deus! Hey! Olha aqui. Enxuga essas lágrimas. Põe um sorriso nesse rosto. Independente das circunstâncias, o Senhor guerreia por você. Ele está te treinando. É hora de forjar uma nova armadura, se levantar e se posicionar. Saia daqui debaixo da graça e da paz do Senhor, rompendo